técnica fantástica, porque ela traz o respeito pelo corpo. Eu tinha mania de julgar ou falar do movimento das pessoas, sabe? Tipo, não é certo, tá errado. Eu aprendi que nada é errado, que a gente dança e como a gente tá, como a gente sabe. Que na improvisação não tem certo ou errado. Foi isso que eu aprendi, porque eu achava que improvisar tinha, sabe, improvisar, mas com tais regras. Um trabalho que você nunca imaginou fazer. O viés que a NECA trabalha é muito legal, porque é a partir da diversidade. E aí propõe uma coisa assim, de que as pessoas podem dançar, que tem essa interação mesmo, que todo mundo é capaz. Várias descobertas, né? Porque eu trabalho com dança, mas eu nunca tinha feito um curso com tanta diversidade de corpos, né? Danceability é uma técnica de pesquisa de improvisação de movimento que foi desenvolvida pelo Alito Alessi, que é um americano, dançarino contemporâneo, que em 1987, 88, junto com a Karen Nelson, que era parceira dele na época, resolveram radicalizar uma coisa que a nova dança já estava fazendo, que era quebrar vários padrões da dança moderna e da dança clássica. Eles queriam se movimentar de jeitos diferentes e eles estavam buscando isso de várias maneiras. E uma das maneiras que eles buscaram foi promover um workshop onde eles convidaram pessoas com deficiência para participar também. E chamaram vários professores, foi uma coisa assim que começou um pouco informal e ao longo dos anos isso foi se desenvolvendo. Cada um aqui tem que saber o seu limite, tá? Nessa aula a gente segue nosso próprio interesse, a gente vai fazer as nossas próprias escolhas. Não espere que outra pessoa vai fazer uma escolha por você e também dá o tempo do outro fazer a escolha dele. Pode ser que o tempo dele de chegar na escolha dele seja diferente do seu. No início eu tive dificuldade com quem não tinha deficiência, né? Porque eu não sabia o meu limite. Eu via pessoas assim dançando muito, fazendo muito movimento e aí eu não tinha noção do meu limite. Às vezes eu fazia coisas assim exageradas e depois, no dia seguinte, eu estava com muita dor, né? Tensionava muito. E aí eu tive que encontrar no meu limite, assim, né? Eu conheci o Alito em 94. Eu fui fazer um workshop com ele nos Estados Unidos de outra coisa. E conhecendo ele, fiquei sabendo mais profundamente. Já sabia que ele trabalhava com essa coisa de misturar a gente com e sem deficiência, mas aí fiquei sabendo melhor o que era o projeto Danceability e fui fazer um workshop de Danceability aqui na Argentina, em 94 mesmo. E aí fiquei muito tocada e impressionada porque é uma coisa que não é um trabalho para deficientes físicos, é um trabalho para todo mundo. A técnica ela é muito simples, extremamente simples, são jogos de improvisação que não tem nenhum segredo, né? O segredo está em você encontrar o denominador comum e o não isolamento, né? Você ter em consideração todos que estão presentes nessa sala de aula. Vou vir aqui e fazer alguma coisa no corpo aqui
do meu parceiro para dar uma sensação para ele. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e passar a minha mão devagarzinho nas costas dela e escovar no final aqui para fora. Aí ela vai traduzir em movimento a sensação que eu dei para ela. Quando ela terminou, eu vou de novo dar outra sensação. Porque não é só entender o jogo, é você se entender dentro do jogo como uma ficha integrante ali. É um coletivo, mas é muito individual também, né? O processo ele é muito individual também. Proposta sempre trabalhando com os princípios do movimento, nunca com movimentos pré-determinados. Porque o interessante não é exatamente como ou com que habilidade a pessoa faz o que ela faz, mas com que tipo de atenção e que tipo de escolhas ela vai fazer na dança. Olhar no rosto dele, perguntar o que ele quer, é diferente. Você permite que cada um tenha a sua escolha, que cada um escolha, né? E que ninguém escolha pelo outro. Porque aí todo mundo está no jogo, está todo mundo jogando, e é autonomia e cada um escolhe o que quer fazer e como quer fazer. Você tem que lidar com o limite do outro, que não é o seu, então o outro não vai fazer o que você quer na hora que você quer, no ritmo que você quer. Você tem que aceitar do outro aquilo que ele pode te dar. Eu venho de um outro grupo que é um movimento tudo rápido, tudo assim, completamente diferente do daqui. Me sinto bem fazendo movimentos com a dança mais lentas, porque eu presto atenção no meu corpo. E a dança rápida, às vezes você não presta muita atenção. A percepção do movimento, né? De eu escutar em mim, né? Perceber em mim o que o corpo estava pedindo. Eu diria assim, como que dançar com a alma mesmo. Porque começa em mim, né? Começa dentro e depois eu vou olhando o outro e vou também escutando o outro, vendo o outro e vai formando vai se inteirando, né? Interagindo. No caso da gente aqui, eu vou piscar o olho, aí eu vou imaginar parada assim, aí eu vou piscar de novo quando eu terminar de imaginar. Esse é um movimento simples. Por exemplo, vamos dizer que eu vou imaginar fazer isso. Ela vai fazer o movimento que ela imaginou que eu imaginei. Tão simples, mas tão difícil. Né? Tão difícil você buscar a sensação. Tanta concentração, atenção, tanta necessidade de você mesma. Terminei, agora ela vai me mostrar o que ela imaginou. Agora eu vou mostrar para ela o que eu tinha imaginado. Todos os exercícios sempre te colocam em situações de criatividade. Você precisa criar. E aí vem o prazer. Danceability acontece quando você tem diversidade. Se você tem só pessoas com deficiência, falta uma parte da diversidade. Se você tem também só pessoas sem deficiência, também falta. Vai! E eu queria que as pessoas viessem para um espaço que fosse um espaço para fazer arte. Vai! E aí a gente foi dar aula no MOVE, num estúdio aqui em São Paulo. Vai! No entanto, as pessoas com deficiência, depois de um certo tempo, deixavam de vir, porque São Paulo é uma cidade que tem uma arquitetura muito pouco democrática. Se fosse mais fácil chegar nos lugares, a gente veria muito mais gente diferente, entre aspas, andando por aí normalmente. E aí a gente não acharia que essas pessoas eram tão diferentes. A partir da experiência da NECA, a gente começou a construir quais eram os moldes dessa oficina. Eu comecei a pensar que seria legal fazer um projeto e que a gente tivesse estrutura para que isso acontecesse de uma maneira ideal.
É um projeto muito simples, mas que ele não permite concessões, justamente para permitir a acessibilidade. Então tem que ter transporte, tem que ter um estúdio com acessibilidade na entrada, com banheiro para deficientes e isso tudo tem um custo. Então a gente falou, vamos promover na maneira ideal. Essa oficina é uma espécie de sonho realizado para mim. A gente conseguiu escolher um núcleo didático. O núcleo didático era esse grupo que participou de todos os encontros, que eram pessoas potencialmente multiplicadoras, que vão usar essa informação. Essa escolha foi muito feliz. Algumas pessoas trabalhavam com pessoas com escolas públicas, com ONGs, com instituições, com pessoas desprivilegiadas economicamente. Outras pessoas trabalhavam dentro de escolas particulares com pessoas privilegiadas economicamente. E isso foi muito gratificante de ver como essas pessoas valorizaram o que a gente estava dando para elas, como elas foram generosas com a gente e entre si e com as pessoas que vinham nas quintas-feiras. A gente queria fazer com que os projetos entrassem nas instituições, que o projeto entrasse nas instituições, que de alguma maneira as instituições que já desenvolviam trabalho com pessoas com deficiência tivessem conhecimento. Nos encontros de terça a gente podia, digamos, se aprofundar um pouco mais na teoria, na filosofia do Danceability. Na quinta-feira chegavam pessoas de ONGs, instituições e outras pessoas também que simplesmente estavam interessadas e a gente tinha já, digamos, tido algum contato com elas, mas pessoas que tinham muito pouca experiência de Danceability. Então era uma aula aberta mesmo. O grupo na quinta-feira, de ter as visitas, foi muito interessante, porque a gente passava experiência e aprendia com eles também, né? Teve até uma hora que tinha um deficiente visual, acho que ele tinha um pouquinho também de deficiência mental, sei lá. Então eu cheguei assim, ele assustou e tudo, eu fui falando, não, eu sou cadeirante, eu vim dançar com você. Aí ele ficou assim, aceitando. Mais independente. Poder fazer ele sozinho, sem ajuda. Você gostou? A aceitação de outros corpos em mim, não neles, em mim. Quando vinham outros grupos, que a gente recebia esses outros grupos, né, o respeito, o conhecimento, a visão de beleza que tinham esses outros corpos. Mas aí toda quinta-feira tinha um grupo mais diferente ainda, né, com dificuldades muito específicas, de repente com jeitos que eram pouco conhecidos, né? Que eu pensava que eu não conseguiria trabalhar, que é muito difícil, que então é melhor não, né? Assim, diante do desconhecido você quer que ele fique longe, né? E aí, de repente eu vi que é possível e até me dei conta de que, olha, realmente isso é difícil para mim. Eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de isolamento, acessibilidade, incomunicabilidade, não estamos falando só de deficiência física. Eu acho que a gente está falando de estados que qualquer pessoa, por isso que a gente é pessoa, eu acho, que a gente sente em determinados momentos essa relação de que talvez eu não tenha espaço aqui, talvez eu não caiba aqui. Seria legal ter música ao vivo, músicos tocando ao vivo nessas aulas abertas. Isso é uma coisa que vem um pouco da nova dança, do contato improvisação, onde existe o conceito de jam, que é um encontro onde as pessoas chegam e improvisam juntas.
tem que ser com cuidado, porque é importante a gente ter o espaço de escutar o ritmo interno. A gente estava discutindo como dar visibilidade ao projeto. E aí a Estela veio com essa ideia de fazer o blog, porque, enfim, nós não teríamos nenhum custo com isso, a produção, né, não ia estourar o orçamento, era super democrático. E quando a gente lê as impressões da Mari, eu tenho a sensação de que ela teve um processo semelhante. E mesmo que ela não dançasse, ou que ela não fosse para o jogo, na verdade ela ia para o jogo, né? Na verdade ela estava em jogo. Por mais que ela não dançasse, ela estava em jogo. Eu não tinha essa ideia de dança como agora eu já tenho. Eu tinha uma ideia limitada de dança, né? Não sabia nem que a dança contemporânea fosse nesse estilo e tal. E eu achei muito legal porque tem muito a ver comigo, assim. Eu senti isso. Que a vida inteira em casa, ouvindo uma música e eu dançava contemporaneamente e nem sabia. Antes eu tinha muita dúvida em fazer aula de dança, porque para mim era diferente. Tinha certo preconceito, né? Que a gente coloca preconceito. Nós cadeirantes colocamos parte em preconceitos. Depois que você começa, não quer parar. Eu já dancei em vários grupos, fiz muitos trabalhos com dança, muita coisa com dança, mas nunca tinha feito um trabalho com sensação. Atenção à sensação do seu corpo respirando. E na sensação de peso Do seu corpo. Abriu as janelas, né? Então eu pude ver mais assim meu corpo, mais a sensação de sentir o peso na cadeira assim da minha poupança, digamos assim, como se estivesse em pé, né? onde é que seu corpo toca o chão, a cadeira. Eu tinha que ir para dentro do meu corpo e para sentir ele de verdade. Eu comecei a perceber mais os meus sentimentos. Aprendi que eu posso usar meu corpo com outro tipo de movimento, porque às vezes eu ficava usando sempre os mesmos, sabe? Ficava limitado só nisso. E agora imagina mover uma outra parte do seu corpo, só imagina. Agora com atenção na sensação, move uma parte do seu corpo. Agora mantendo a atenção na sensação, começa a se mover como você quiser, continuamente, sem parar, no seu tempo, sentindo sempre a sensação do seu movimento. Cada um faz um movimento rápido, seja o que for rápido para você, né? Isso é uma questão bem legal. Que nem sempre o que é rápido para mim é o que é rápido para o outro. É a liberdade de movimento, sem preconceito. Aprendi tipos de movimentações que eu não tinha sensibilidade para perceber. Por muitos momentos eu entrei em conflito com o meu corpo, assim, sabe? Porque, sei lá, de sair dessa ideia de normalidade e de dançar muito próximo com uma pessoa que não tem o mesmo corpo que o seu. E é óbvio isso, né? Ninguém tem o mesmo corpo que a gente. Olha, foi a descoberta do meu corpo com a música, com as sensações, né? Acho muito legal, acho muito importante, porque eu me descobri mais, estou me respeitando mais e me aceitando mais, eu achei, né? Antes eu tinha um preconceito comigo mesmo e tal. Danceability era um momento de se despir mesmo do preconceito, né? Assim, de entrar em contato e ver a realidade. Quando eu vi que tinha cadeirante aqui, eu fiquei com medo. Eu falei assim, eu nunca tinha dançado com uma pessoa na cadeira de roda. Eu fiquei com aquilo na cabeça, nossa, como é que eu vou dançar com uma pessoa que tá na cadeira de roda? Então, é um preconceito, não querendo ter, mas já tendo, né? É um preconceito que as pessoas não deveriam ter e que eu tinha, que agora eu pretendo não ter nunca mais. Trabalhar com pessoa e não achando que ele é um coitado. Trabalhar com o que eles podem oferecer pra gente. O que a gente pode tirar deles também, o que eles podem tirar da gente, né? Que é uma forma
bem legal de trabalhar. Quando eu entrei aqui, eu também não sabia como é que eu ia fazer. Eu sabia que ia ter que ter um jeito, porque se a proposta era essa, um caminho ia ter, né? E foi, então foi assim. É um curso que dá a mesma possibilidade para as pessoas dançarem, de uma coisa que é de dentro para fora, não é uma técnica imposta nem nada. Então eu achei bem legal, assim, achei um curso diferenciado. Dos trabalhos que eu conheci, eu achei diferenciado. Ninguém tem que ser incluído. A gente é que tem que aceitar as diferenças de cada um. Eu me senti incluída, entendeu? Eu me senti, porque eu não danço nada. Então foi a inclusão para mim também. Já que é uma proposta artística, que são bailarinos que dançam, então tem que ter esse rigor realmente do que é a dança, né? E eu encontrei isso, né? Foi como realizar um sonho. Foi assim, a cada dia parecia que eu estava vencendo um caminho que eu estava fazendo, né? E ia me preenchendo, a cada dia foi me preenchendo mais e mais, até chegar no dia de ontem, que foi a apresentação, e foi assim, uma realização. E vai começar aquela improvisação com as partes do corpo. Uma hora essa música vai parar. E aí vamos começar aquela coisa das duplas, esculpindo. Quando todo mundo já tá aqui, a música parou, vem o troca. Inicialmente andando, vai chegar e compor uma imagem. E aí todo mundo vai escutar e vai começar a fazer também a narrativa de movimento. Costas, empurrar a mão esquerda, frente, longe, No calcanhar direito. Apoia a minha mão esquerda, com o meu cotovelo encostando no meu joelho esquerdo. Vou colocar minha mão na cadeira dele. E no impulso eu abaixo. Vou abaixar meu braço esquerdo. Um pequeno giro para a Vou levantar meu pé direito. Quase não dormi essa noite. Cara, acordei 1h da manhã e vira de um lado, vira do outro, vira do lado. Então eu falei, meu Deus do céu. É agora, eu não vou conseguir dormir. Aí vem a hora de você ficar pensando, que movimento eu vou fazer, que hora, o que eu vou fazer. Aí você fica pensando na coreografia, no trabalho. Meio complicado.
que eu acho que não dá para esquecer, assim. Quando a gente trabalha com arte, a gente quer tocar o outro. E quando a gente quer trabalhar com arte, a gente quer mostrar que é possível ter outras realidades. Toda vez que eu danço, não é nem a questão só do projeto ou da oficina, mas o encontro que o Danceability propicia é justamente essa questão de, nossa, basta colocar as pessoas num ambiente propício, um ambiente aberto, e pôr as pessoas para dançar, com o propósito de dançar juntas, que já funciona, que é simples, é mais simples do que a gente pensa. Vai além de dançar, né? Acho que você aprende a conhecer várias coisas sobre o seu corpo que talvez antes você não tivesse notado, e até tipo da sua personalidade. Eu até falo para algumas pessoas que eu estou fazendo esse curso e que esse curso está abrindo caminhos para mim, né? Serviu para mim como pessoa, né? Enxergar o mundo de outra forma, né? Assim, me conhecer mesmo, até acredito. Eu era meio assim das pessoas encostar em mim ou encostar nos outros. Eu acho que eu consegui liberar mais. Eu senti que para minha vida, na parte social, vai ser muito legal. Eu fui presenteada com todas as pessoas, profissionais super competentes e pessoas incríveis, e tudo aconteceu com muita harmonia. E isso só me dá vontade de levar adiante. Então, realmente, a gente considera um projeto bem sucedido e a gente quer fazer outras coisas. Eu acho que deveria ter mais vezes, que outras pessoas teriam que ter essa chance de fazer. Pela própria demanda que a gente teve de inscrições, de interesses, a gente percebeu que a gente precisa fazer mais edições na própria cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme. Então ela realmente precisa de mais uma nova edição e outra, e quem sabe outra. Mas os próximos planos é fazer mais uma edição desta oficina neste formato em São Paulo, e a gente já pensa em levar isso para outras cidades. Cada dia eu chegava em casa ou ia dar aula, chegava com uma potência muito grande, às vezes cansada fisicamente, mas o cérebro formigando de coisas boas, assim. Coisa que a gente sempre fala, é um mundinho nosso, e que bom que ele existe, que a gente possa viver isso e depois multiplicar isso. Realmente eu acredito no trabalho. Eu acredito de muitas maneiras nesse trabalho. Acredito principalmente porque eu preciso fazer ele. É bom para mim. As pessoas sentiram que tinha algo verdadeiro acontecendo. Nós estávamos nesse espaço. Então, acho que essa troca toda é fundamental. Eu acho que fica impregnado na nossa áurea, assim, é uma coisa que não sai. Essa oficina, ela foi muito feliz, assim, ela foi um grande encontro, eu achei. E eu me sinto parte da humanidade quando eu faço, hein? Poucos momentos na vida a gente se sente assim. Eu tô saindo assim mudada, né? Eu acho que uma coisa que me marcou fundo. Eu acho que daqui para frente eu vim coisas assim diferentes em função do que eu vivi aqui, né? Principalmente por agora eu me achar capaz de fazer algo assim que é mais artístico. Eu não enxergava o meu valor e hoje eu já enxergo o meu valor. E o Danceability ajudou a reforçar mais ainda esses valores que eu tenho em mim hoje. Como que uma coisa tão despretensiosa e simples, num certo sentido, realmente funciona profundamente e coloca todo mundo no mesmo lugar, junto.